Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dara Cristina e você está aqui no Semeando para Florescer Matemática. Na última aula, vimos algumas classificações dos polígonos e hoje aprenderemos a identificar características nos triângulos e classificá-los em relação à medida dos seus ângulos e lados, que é exatamente o que diz na habilidade 19. Então, como acabamos de ver, existem duas formas mais comuns de se classificar os triângulos. A primeira delas é com relação aos seus lados. Assim como vimos para os polígonos, são chamados de triângulos equiláteros aqueles que possuem seus três lados com a mesma medida. Já os triângulos isósceles são aqueles que possuem pelo menos dois lados congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida, como é o caso desse aqui que vocês estão vendo. Ah, mas se o triângulo equilátero tem três lados com a mesma medida, então ele também tem dois lados congruentes. Exato! Todo triângulo equilátero é também isósceles, mas chamar ele de equilátero dá uma classificação mais específica para ele. Então, de forma geral, daqui para frente chamaremos de equiláteros os triângulos que possuem seus três lados com a mesma medida e de isósceles aqueles que possuem apenas dois. E por último, temos o triângulo escaleno, que assim como esse, é aquele que possui todos os seus três lados com medidas diferentes. Por outro lado, podemos classificá-los em relação à medida dos seus ângulos, e para isso é importante que vocês tenham assistido à última videoaula de grandezas e medidas, pois falaremos aqui alguns nomes que foram citados lá. Os triângulos possuem três ângulos internos, e para fazermos essa classificação, olharemos para cada um deles. Se você olhar para um triângulo e todos os seus três ângulos internos forem agudos, ou seja, entre 0 e 90 graus, ele será chamado de arcotângulo. E uma coisa muito legal de observar aqui é que todos os triângulos equiláteros são também arcotângulos, porque ele vai ser composto por três ângulos internos de 60 graus. Agora, lembra que no vídeo de classificação dos polígonos nós vimos esse símbolo aqui representando um ângulo de 90 graus? Pois então, todo triângulo que possui um ângulo interno reto é chamado de triângulo retângulo. E por fim, quando um dos ângulos internos for obtuso, chamaremos ele de triângulo obtusângulo. Além disso, existe uma característica dos triângulos em relação à medida dos seus ângulos. Na geometria euclidiana plana, que é essa que estamos trabalhando, quando somamos o valor da medida dos ângulos internos de um triângulo, essa soma sempre resultará em 180 graus. Por isso que eu falei que no caso do triângulo equilátero, em que tanto os seus lados quanto os seus ângulos têm medidas iguais, esses ângulos internos serão sempre de 60 graus, porque se você somar três ângulos de 60 graus, teremos 60 mais 60 mais 60, que dá exatamente os 180 graus que eu acabei de falar. Outra coisa que podemos concluir com isso é que não conseguimos construir um triângulo com mais de um ângulo obtuso, porque se somarmos dois ângulos obtusos, a sua soma já vai dar mais do que 180 graus. Porque para pensar, os ângulos obtusos não são aqueles maiores do que 90 graus? Então vamos pegar o menor ângulo obtuso que tem, o de 91 graus. 91 mais 91 já dá 182, e a gente ainda teria que pegar um outro ângulo, que é aquele terceiro ângulo do triângulo, para poder somar. Então não é possível construir um triângulo que tenha mais do que um ângulo obtuso. Ah, e antes que eu me esqueça, quando classificamos os triângulos em relação aos lados, nós olhamos para aqueles que possuem três lados iguais, dois lados iguais e nenhum lado igual. Já quando olhamos para os ângulos, isso não acontece. A gente não tem uma classificação específica para quando são três ângulos iguais, ou dois ângulos iguais, ou nenhum ângulo igual. A gente olha se eles são agudos, retos ou obtusos. Então por hoje é só. Essa habilidade é bem curtinha e vocês vão perceber que a próxima também será. Nós falamos da classificação dos polígonos, dos triângulos e só nos resta falar dos quadriláteros. Mas a gente vai deixar isso para a próxima videoaula. E acho que com o que vimos até hoje, vocês conseguem resolver o desafio que foi postado lá no Instagram do Semeando. E se ainda quiserem, podem tentar classificar os triângulos que encontraram lá no desafio de acordo com algumas outras características que vimos no vídeo de hoje. Bom, antes de finalizar, sempre lembrando para vocês curtirem e compartilharem o vídeo para ajudar o crescimento do canal,
se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/semeandomate, e nos seguir lá no nosso Instagram, @semeandomate. No Instagram, além das videoaulas, nós também postamos desafios e outras coisinhas legais. Além disso, como terminamos outra habilidade, vai ter aqui na descrição do vídeo um link para uma lista de exercícios para vocês resolverem e fixarem o conteúdo aprendido hoje. Por hoje é só. Eu sei que essa videoaula foi bem curtinha, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou nos enviar por e-mail para semeandomate@gmail.com. Então nos vemos na próxima videoaula de geometria aqui do Semeando para Florescer Matemática. Até mais!